Olá, me chamo Maria Glécia, sou uma das autoras principais do trabalho publicado intitulado Atuação do Farmacêutico no Acompanhamento de Pacientes com Asma por meio da Telefarmácia, um relato de experiência. Contamos também com o auxílio do aluno de farmácia, era o Nilson Início, e sob a orientação da professora Luciene Marques, da Universidade Federal de Alfenas. A gente sabe, que a asma é uma das doenças respiratórias, que atinge uma grande quantidade de pacientes, tanto a níveis mundiais como também a níveis nacionais. E a gente observa que um dos pontos principais, da adesão a esse tratamento está na questão da técnica inalatória correta. Então, diante disso, o trabalho tem como objetivo, avaliar a questão da técnica inalatória para os pacientes com asma e a gente comparar, avaliar a melhora desses pacientes em relação aos sintomas, às crises, a qualidade de vida, em si, desses pacientes, ofertadas por telefarmácia. Então, a gente teve como metodologia, pacientes que da rede pública de saúde, acima de 18 anos, diagnosticado com asma, e a gente pôde acompanhar durante um mês, em torno de um mês, esses pacientes por telemedicina, utilizando ferramentas tecnológicas para oferecer o cuidado farmacoterapêutico a esses pacientes. E aí, a gente fazia a coleta, fez a coleta de dados nesse primeiro encontro, com esse paciente, depois da divulgação do projeto, tanto em redes sociais, grupos, como também em ações nas próprias unidades de saúde, onde a gente pôde captar alguns pacientes que estavam de acordo com o perfil do nosso projeto. Aí a gente convida esses pacientes a participarem, apresenta o projeto, eles assinam o termo de consentimento livre e esclarecido. E aí a gente marca o primeiro encontro. Nesse primeiro encontro a gente faz uma avaliação clínica do paciente, vê os medicamentos que ele está em uso, algumas possíveis interações, faz um checklist para avaliação da técnica inalatória. Então a gente avalia cada etapa da técnica inalatória para saber se o paciente estava realizando de forma correta. Também faz uma classificação dos sintomas desse paciente, e marca para 30 dias o segundo encontro. Nesse intervalo, de tempo, a gente mantém o contato com esse paciente e utiliza o WhatsApp, como ferramenta mesmo, como canal para envio de vídeos e orientações de podcast sobre fisiopatologia da doença, orientação sobre a técnica inalatória, reforçando todas aquelas orientações que a gente forneceu no primeiro encontro. E aí, a gente pode observar, que alguns pacientes realmente relataram melhora na questão da crise, nos sintomas que eles sentiam, pacientes relatam que não se sentiam mais tão cansados, não tinha mais tanto falta de ar como tinha antigamente, com essa melhoria da técnica inalatória. Então, a gente pode observar que sim, esse formato remoto pode ser eficaz para levar informação, orientação e melhoria ao paciente. Então, muitos pacientes relatam que teve essa melhora e também muitos deles demonstram o carinho, como foi gratificante poder participar do projeto, poder ter os atendimentos nesse formato, como é demonstrado na foto aí ao lado. E a gente observou principalmente, entre tantos outros resultados que a gente teve, que eu não consigo trazer todos aqui, mas que alguns dos pacientes, a gente teve uma amostra de 72 pacientes, 52 deles inicialmente não observava se o dispositivo estava funcionando corretamente, e a gente teve uma redução para 22 pacientes que no segundo encontro ainda permanecia fazendo, não verificando o dispositivo, de forma correta, mas que a gente já notou uma melhora, que boa parte dos pacientes começaram a executar essa etapa de forma correta, como também os pacientes não aguardavam o tempo necessário, para iniciar o próximo PUF. Então, eles faziam um atrás do outro, A gente teve também uma melhora nessa etapa em alguns pacientes, e principalmente para os pacientes que faziam uso de corticoides, os corticoides inalatórios. Então, muitos deles não faziam a lavagem oral, a lavagem da boca após o uso, a administração desse medicamento. Então, podendo levar a efeitos adversos, que pode prejudicar a adesão ao tratamento. Então, a gente observou que depois das orientações no segundo encontro, quando a gente reavaliou esses pacientes, nenhum dos pacientes que faziam uso desses medicamentos não estavam mais lavando a boca, Eles passaram a fazer de forma correta essa etapa. E aí a gente pode observar, que o uso correto desses dispositivos realmente é um ponto-chave para a eficácia correta, a diminuição dos sintomas de crise, E a gente também pode orientar o paciente que ele é o protagonista da sua saúde, pode ser um protagonista da sua saúde, como gestor do cuidado. Então, eles sabendo o momento de crise, até onde eles podem controlar, situações que eles podem estar melhorando, como poeira, umidade, fumaça, que são as questões que podem ser desencadear no momento de crise. Então, eles poderem identificar essas questões também pode influenciar também na qualidade de vida deles. Então, a gente pode também levar esse protagonismo ao paciente, E eles sabem o momento certo de buscar ajuda de outro profissional, buscar ajuda em unidade de saúde. E a gente observou que a tecnologia foi uma ferramenta que facilitou, ampliou a oferta, principalmente no cuidado farmacêutico a esses pacientes, A gente pôde concluir, que a gente observou que alguns pacientes, principalmente os pacientes mais jovens, aderiram de forma mais fácil essa modalidade de atendimento, Como também a gente observou que alguns pacientes, principalmente os mais idosos, foi um pouquinho mais difícil, eles não tinham esse letramento tecnológico como os mais jovens, Então a gente teve todo esse cuidado de orientar o paciente como utilizar o WhatsApp, como clicar em um link para assistir um vídeo, para assistir as orientações necessárias. Então, a gente pôde observar que também foi uma ferramenta que facilitou o acesso desses pacientes, principalmente mais idosos, que tinham dificuldade de ir presencialmente à unidade de saúde, ou a distância era muito grande, que a impedia dele estar com uma certa frequência às unidades de saúde, para ter esse contato com esse profissional, com o cuidado farmacêutico. Então, também foi uma forma de alinhar, uma ponte, Foi um instrumento que trouxe uma ponte entre esses dois lados, entre o profissional farmacêutico e o paciente. E de antemão, queria agradecer, a exposição do trabalho aqui no Congresso e desejar uma excelente conversa a todos.